Salve galera ligada no canal A Beleza dos Dados, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais uma aula de Spark e de Databricks do canal. Hoje a aula será muito interessante, falaremos sobre os fundamentos do Spark, daremos uma leve pincelada em RDDs, falaremos sobre Data Frames e algumas funções bem interessantes como filtrar e algumas outras mais. Então fiquem comigo, a aula está muito interessante, vamos para a aula. Beleza galera, então já estou no meu ambiente aqui, então vamos lá, fundamentos do PySpark, né? Já falamos na aula passada a respeito do RDD, tá? Que são os resilientes distribuídos datasets, e nada mais é que uma estrutura de dados fundamentais no Apache Spark, porém ele é uma estrutura mais próxima do código da máquina, tá? Então ela é um pouco complicado de se mexer no Spark apenas com RDDs. Por isso que o Spark criou o Data Frame para ser algo mais fácil de se lidar com e assim ampliando muito a sua base, tá? Mas para especificar ainda mais, o RDD ele aceita uma grande tolerância à falha, que acaba também sendo refletido para o Data Frame. Então eles podem se recuperar de falhas no sistema. A distribuição dele são espalhados por múltiplos nós do cluster. Isso traz dinamicidade e essa resiliência. Se eu perco um nó, eu não perco todas as informações, porque eu tenho essa ambiguidade de ter dados em outros nós, tá? Tem uma avaliação que até eu coloquei aqui como uma avaliação preguiçosa, né, que vem do lazy em inglês, mas ele quer dizer que as operações só são executadas quando a ação é desencadeada, então ele fica ali economizando o processamento, economizando energia, e no momento que é preciso ele vai lá e vai ser executado, tá bom? Então é isso. E os data frames a gente já viu na aula passada como a gente consegue criar um data frame, tá? E toda essa questão de ser conectado ao PySpark. Hoje eu vou aproveitar para vocês e vou também mostrar algo que é bem legal se você for trabalhar com Spark e não for usar o Databricks. No Databricks, isso a gente fez na aula passada, a gente já chama diretamente aqui o Spark e já o Create Data Frame, né? Agora, se você não estiver trabalhando no Databricks, talvez você tenha problemas com isso. E agora eu vou mostrar para vocês então, tá? Então, caso você não estiver utilizando Databricks, vou agora aqui, não estou nessa célula, vou pressionar ESC e agora vou pressionar a letra A e vai me gerar uma célula acima, e eu vou colocar aqui, criar um objeto Spark, que basicamente é uma variável que vai ser instanciado o Spark. Lembrando novamente que se você tem Databricks, você não necessariamente precisa fazer isso. Você vê que até o próprio Databricks aqui nem te mostra a opção de você iniciar uma session. Inclusive eu vou ter até que importá-la, mas antes disso eu vou já escrever, tá? Então vai ser um session, vai ser um builder, tá? E aí, que provavelmente em algum momento você vai precisar usar Databricks, dependendo da companhia que você entrar, que você estiver trabalhando, nem sempre eles usarão Databricks e talvez você precise instanciar o Databricks, tá? Então, vou colocar aqui como nome do meu app, né? Que é como o Spark ele lida com isso, ele precisa de um nome. Vou colocar só Spark -teste, tá? E por fim eu vou colocar get or create, tá? Então se tiver tudo ok, ele vai rodar assim que eu importar, tá? Então tem esse detalhe também. Aqui a gente já vai ver que a gente precisa importar alguns nomes e algumas coisas do próprio PySpark. Você não precisa também ter medo em relação a isso, até porque
essas informações estão acessíveis em documentações. O próprio Spark ele vai te falar, olha, preciso que, um exemplo, a biblioteca, você importe da biblioteca, como eu estou fazendo aqui, SQL, importe Spark Session. Ou talvez se você já estivesse usando uma função, por exemplo, para chamar colunas, que a gente também iremos ver no curso. Você está importando um call e você não importou o call, está chamando a função call e não importou ela, vai dar algum problema parecido, tá? Então, basicamente isso. Isso aqui vai criar, né? Criar uma sessão. Uma sessão. Tá? Então, isso aqui só para casos de você não estiver usando o PySpark no Databricks. Eu errei aqui. Então, get or create. O create também, o C do create também é maiúsculo. Então, às vezes vai acontecer de você ter um errinho ou outro. Às vezes você já vai ter na cabeça como resolver. Às vezes precisar ir em documentação. Se você estiver utilizando o Databricks Premium ou On-Premise ou... o Premium, né? Você vai ter a versão do assistente de programação deles, que é muito bom, tá? Então, é bem tranquilo. Ok. Isso aqui é unicamente para se você não tem Databricks. Caso você tenha, tanto faz, eu prefiro não criar sessão. Mas, enfim, após isso aqui, por exemplo, a gente vai novamente rodar esse código. Eu expliquei na aula passada. Nada mais é que um dataframe de 2 colunas e 3 linhas, tá? E se a gente rodar ele aqui, tá? Ele vai aparecer na tela. Ok. A única coisa aqui que também deve ser levado em consideração é o display, tá? O display, ele é específico do Databricks. Caso você não estiver usando o Databricks, você também vai precisar colocar aqui os pontos show, tá? Que ele é um pouquinho mais básico, né? Ele é um pouquinho mais esteticamente não agradável aos olhos, mas ele vai cumprir com o objetivo que é te mostrar os dados. Claro, se você tiver muitas colunas aqui com os nomes grandes e dados também dentro aqui das colunas grandes, ele vai quebrar de um jeito que vai ficar muito feio, por isso que eu prefiro utilizar o display, tá? Eu acho que foi muito inteligente do pessoal que desenvolveu o Databricks de desenvolver o display. O display pode ser usado tanto como uma função, como um método, como eu estou usando agora, e pode ser usado também tanto em Spark quanto em Pandas. Beleza? Primeira parte é essa. Agora nós vamos para algumas funções básicas do DataFrame, tá? Então, a primeira função que a gente vai ver aqui é a função de seleção, tá? Para isso eu cliquei aqui nesse nome, novamente eu vou pressionar agora B, então A para criar célula acima, B para criar célula abaixo, tá? E aqui eu vou, através desse DataFrame que eu criei, eu vou selecionar um item específico. Então, eu vou chamar o DataFrame, eu coloquei o nome do DataFrame DF ou DF, e eu vou usar a função select, tá? Select. Aqui dentro eu preciso passar o nome de uma coluna que eu quero selecionar, tá? Nesse caso eu vou selecionar a coluna nome, tá? Nome. E aqui já vem um detalhe bem interessante. No Spark terá funções que vai reconhecer o nome da coluna só você colocando uma string, como eu estou fazendo aqui, mas às vezes vai precisar que você esclareça a ele que isso é uma coluna. Existem funções em Spark para esse fim, tá? E nós veremos ao longo do curso. Agora que eu já selecionei, tá? Já selecionei o item, só vou pressionar display e conseguirei que esse item seja exibido como em cima, porém agora só a coluna nome. Ok?
Agora vamos para selecionar ambos os nomes, é bem tranquilo, eu vou até copiar aqui em cima. E se a gente fazer ambas as colunas aqui, então coloquei a primeira coluna nome, basta colocar uma vírgula, então aqui uma vírgula, e colocar o outro nome que é idade, tá? Então só vem aqui idade, e se eu pressionar Ctrl Enter para rodar, ele vai mostrar os dois nomes, tá bom? Então mais de uma coluna, sempre lembrar de colocar vírgula, e entre as strings fechar as aspas normal e você vai conseguir exibir os dados, tá bom? Então simples para selecionar, uma, duas colunas de um data frame que será gigante, aqui é só um exemplo. Agora vamos filtrar dados, tá? E para filtrar dados nós podemos usar dois métodos em Spark, tá? Um método que remete muito ao SQL e um método mais descritivo, que é o filter, né? Que é o filtrar em inglês. E também temos o método where, que é um método mais que remete ao SQL. Ambos vai ter exatamente a mesma função. Aqui a gente vai aprender hoje o filter, tá? Mas se você executar a mesma coisa, só alterando o nome filter para where, ele vai ter o mesmo resultado, tá bom? Agora a gente vai filtrar aqui então um dado que vai incluir apenas pessoas com a idade acima de 25 anos, tá? Então, vou clicar aqui nesse nome e vou pressionar B. E aqui ele vai criar para mim uma nova célula, tá? E vamos lá. Eu vou criar um data frame separado. Então, vou colocar filter df só para ser um pouquinho diferente. Só colocar aqui uma interrogação, ok. Agora, continuando, então vou chamar o meu df, tá? Ponto filter. E aqui dentro, então como eu falei anteriormente, a função select basta você colocar a string como em Python, né, que é abrindo aspas simples ou duplas e colocando o nome. Aqui já tem um porém, tá? Eu posso chamar ele, uma das formas de você selecionar uma coluna e falar para ele que isso é uma coluna chamando o data frame, isso aqui remete até um pouco a pandas, tá? E ponto o nome da coluna, que nesse caso é a idade, tá? Esse é um método muito bom, apesar de que eu prefiro usar outro. Eu vou fazer com esse e depois eu mostro qual o outro método que eu costumo usar. O Spark tem várias maneiras de fazer uma coisa, o que permite que a linguagem seja quase que adaptada quando você conhece outra linguagem de programação. Se você conhece SQL ou já trabalhou com pandas, é mais fácil essa migração, tá? Então, basicamente, você pode fazer desse jeito. Então, se eu pressionar Ctrl Enter, ele vai criar para mim um data frame. Agora eu vou pressionar ESC, pressionar B para criar uma nova célula abaixo, pressiono Enter. Aqui eu posso vir com filter df e pressionar Display. Ele já vai cumprir com o objetivo que é selecionar apenas pessoas acima de 25 anos, 28 e 35. Então, galera, se a outra maneira de se usar aqui, além dessa, se remete um pouco a pandas, outra maneira que você pode selecionar também seria ponto, na verdade seria abre colchete. Acredito que essa maneira é a que muita gente conhece. Então, idade, se você fazer dessa maneira também funciona, tá? E você verá o dado. É uma maneira boa também, mas eu prefiro usar a função call, que eu vou importar ela agora. Então venho aqui em cima, tá? Gosto de sempre importar as minhas bibliotecas nas primeiras linhas do código, porque caso alguma delas precise ser instalada, você já percebe já de cara, tá? Então na primeira linha do código você já consegue instalar e já importa já tudo, já fica um código mais bonito e tal. Então, por exemplo, aqui eu vou, estou esquecendo do from,
PySpark.sql.functions. Functions. Import call. Ok, tá? E novamente, gente, não precisa você lembrar de como as coisas são importadas aqui. Tem documentação para isso. Esse vídeo, por exemplo, você pode tirar prints, escrever e conseguir compreender melhor isso aqui com o tempo, com a repetição, tá? Com a memória muscular, que eu costumo dizer, de você ir fazendo o código, tá? Então é bem prática mesmo, a repetição que vai fazer você ser bom em algo, tá? Então aqui, a outra maneira, uma vez que eu importei call lá em cima, é só colocar call aqui como uma função. E aí você pode abrir aqui aspas, ou abrir até aspas simples, idade. E vai funcionar também. Então tem 3 maneiras já de se selecionar uma coluna em Spark, tá? E aí é sempre bom ter no seu arsenal as maneiras que se usa, e dependendo da situação você vai usar a que mais for conveniente. E geralmente você vai ter uma preferida. Eu prefiro muito usar call, tá? Fica até mais fácil de ler depois. E se eu vir de novo em display, ele vai me exibir as mesmas coisas, tá? Ótimo. Agora vamos para mais uma função. Tá, então já vimos a filter. E vamos ver agora a order by, tá? Para quem trabalha com SQL, provavelmente já conhece a order by. Você ordenar por um determinado tipo de coluna, bem tranquila também, tá? E vamos lá, vou colocar também aqui order df, tá? E fazer a mesma coisa, então df ponto e agora order by, tá? Perfeito. De novo, abro aspas e vou colocar por qual coluna eu quero ordenar esse meu data frame. Claro, temos 2 colunas aqui, vamos ordenar de novo por idade, tá? Porque vai ficar mais bacana aqui. Eu posso tanto rodar da maneira que eu faço, né? De colocar em células diferentes. E aí você já percebe que muda. Neste caso aqui eu não preciso colocar uma coluna, tá? Mas também se eu venho aqui e coloco o call, acredito que não vai ter problema nenhum. Vamos fazer os 2 testes. Vamos lá, order. Então vou colocar aqui já para display e rodo. E ótimo. Ele ordenou por idade, então para estar pegando na ordem ascendente do menor para o maior. E você também pode fazer na ordem descendente, tá? A ascendente já é automático, apesar de também ter uma função aqui que a gente pode colocar para ser ascendente, tá? Mas você pode usar também uma função para ser descendente. Eu vou mostrar para vocês, mas antes a gente tem que importar essa função. Então venho aqui em cima novamente, tá? E aí de novo from PySpark .function.sql.function, que é exatamente o que está ali em cima, né? Mas enfim, .functions import, e aí pode ser desk e ask. Inclusive eu poderia colocar aqui em cima, né? Ia ser até mais rápido, tá? E exatamente isso. Aqui já tá como ascendente, mas eu poderia muito bem vir aqui e colocar ask, tá? De ascendente. E ele ia rodar exatamente igual, com o mesmo resultado. Por padrão, né? Ele já tá por default.
com essa opção. Agora vamos então para descendente, que nada mais é que desk, né? Opa, esqueci do S. Desk, que vai ordenar então o 35, vai vir para aqui para cima, depois 28, depois 24. E exatamente isso que aconteceu, tá bom? Então, essa é a maneira de a gente ordenar, tá? Via PySpark também, tá bom? Então, basicamente nessa aula é isso. Conhecemos mais algumas funções do Spark, tivemos mais um pouco de teoria sobre como importar as funções e a section também para quem precisa usar o Spark fora do Databricks, tá bom? Então, acredito que com essas aulas iniciais já dá para perceber que o Spark ele é algo muito poderoso, com certeza. Mas ele também não é esse bicho de 7 cabeças. Claro, as coisas vão ficar cada vez mais interessantes. Vai aumentar um pouquinho o nível de complexidade, mas acredito que se você seguir a ordem dos vídeos que eu estou gravando e a maneira que eu estou fazendo bem detalhada, bem específico, bem organizado, inclusive pelo menos a maneira que eu gosto de aprender, né? Eu facilmente, se eu estivesse aprendendo isso aqui, eu ia tirar vários prints, e porque tá bem legal, bem feito, e acredito que isso vai facilitar muito. Então, a dica que eu dou para vocês é: peguem essas aulas e comecem a... Olha só, como é que eu crio um data frame então? Então, vem aqui, isso aqui é um data frame. Vou aqui, eu vou anotar. Tem gente que funciona melhor anotando no caderno, tem gente que funciona melhor guardando a imagem ou vendo várias vezes o vídeo. Principalmente, eu aconselho que vocês façam isso. Crie uma conta no Databricks se você não tem e aplique esse conhecimento porque é de graça. O Databricks Community é uma ferramenta de graça para você praticar mesmo. Eu tenho aula no canal ensinando como criar a conta sem dificuldades, ensino como conhecer o ambiente e tudo mais. Então, apliquem isso também, praticando o código junto comigo, escrevendo de fato, tá? Que esse conhecimento vai se solidificar de um jeito e vai facilitar toda a sua evolução, tá bom? Então, só agradecer, tá? Quem conseguiu ficar até aqui, você é um vencedor. Você vai ir longe, eu tenho certeza disso. Então, continua praticando e a gente se vê por aí em mais um vídeo sobre Databricks, sobre Spark, quando tiver vídeo sobre IA também, tá? Então, até a próxima, tamo junto.